Bora, bora! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje falando sobre Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, um dos meus livros favoritos da autora. Se você nunca leu essa obra-prima aqui, fica aqui a dica. Leia Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, que é um primor de livro, tanto pela história quanto pela forma da escrita. Eu garanto para você que você vai se apaixonar por Lígia Fagundes Telles, lendo este livro aqui. Eu já tinha um caso antigo com Lígia, quando na escola ainda eu tive que ler este pequeno livrinho de contos da Lígia, né, para a escola. E aqui, por exemplo, você vai encontrar alguns contos da autora que são bastante interessantes, como, por exemplo, o próprio Venha Ver o Pôr do Sol e As Formigas, né? Ainda na escola também eu lembro de ter lido Antes do Baile Verde, mas quando eu li Ciranda de Pedra, eu gostei bastante. Por quê? Bom, vamos lá. Esse é um livro que eu vou precisar falar de alguns spoilers e tudo mais, mas eu vou avisar aqui no vídeo quando esses spoilers acontecerem, tá? Então vai ter os capítulos e com os capítulos vocês podem pular, né? E não ver o spoiler caso queira ler essa obra, como eu recomendo. Mas se você não se preocupa com spoiler, assista o vídeo completo, porque aí você vai ter a minha visão também a respeito de todo o enredo, de todos os personagens. Nesse livro aqui, a gente acompanha a história e a vida da Virgínia, tá? Então, ele é um autêntico romance de formação. O que isso quer dizer? Que a gente vai acompanhar todo o crescimento físico, mental, psicológico, emocional de um personagem, desde criança até a fase adulta. Nesse caso aqui, a gente vai acompanhar a Virgínia, que no começo do livro é uma menina, né, uma criança, é a caçula de 3 irmãs, e no começo ela mora com o padrasto, com a mãe, porque a mãe havia se divorciado do pai dela. E o que a gente começa a perceber é que ela não entende muito bem essas relações, né? Essas relações humanas. Ela não lida muito bem com os sentimentos. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que o fio condutor dessa história, né, o que conecta todas as passagens dessa história é a rejeição que a Virgínia sente enquanto criança, porque enquanto ela vê as 2 irmãs mais velhas morando com o pai num casarão, né, o pai a gente começa a ver logo de cara que ele tem posses, ele é mais rico, digamos assim, do que o padrasto. Ela começa a sentir uma rejeição por parte do pai, né? Porque só ela não pode viver com o pai? Por que ela tem que viver com o padrasto e com a mãe? E assim ela vai entendendo esses conflitos, não entendendo, mas se deparando com esses conflitos e tentando entendê-los, né? Tentando fazer com que tudo fique mais claro. Ela conversa com a ajudante ali da casa dos pais, né, do padrasto e da mãe, a Luciana, que é um pouco ácida com ela, inclusive, mas a gente começa a perceber, e aí vem o grande lance desse livro, e da Lígia como um todo, porque a Lígia Fagundes Telles, ela vai te entregando aos poucos algumas coisas que vão acontecer. Ou ela vai te entregando aos poucos questões que vão se tornar mais claras mais para frente do livro. Mas ela não te fala isso descaradamente, ela não joga isso para você de uma maneira simples. Através dos acontecimentos, né, e através dos sentimentos e das emoções da Virgínia, por exemplo, a gente vai descobrindo algumas coisas. E essas coisas são fundamentais para a história, tá? Então é um livro que eu recomendo que você deguste, que você leia com parcimônia, que leia com bastante zelo. Caso não tenha entendido, se atrapalhado, volte, porque algumas nuances elas são muito sofisticadas, mas também elas são detalhistas, assim, a gente pega elas no detalhe, tá? A história em si, ela transpira enquanto você vai lendo o livro, né? E as questões que ela trata aqui também. Então a Virgínia, essa irmã mais nova de 3 irmãs, essa caçula, mora com o padrasto e com a mãe, e a mãe, divorciada, foi acometida pela loucura. Então a mãe dela é louca, né? Como é retratado. Ela passa o dia todo no quarto. O padrasto, ele é médico, então ele medica a sua esposa, agora esposa,
E ele tem um cuidado muito grande, ele tem um zelo muito grande pela Virgínia. Tanto que a Virgínia é um outro conflito que ela tem enquanto criança. Ela percebe que o padrasto cuida melhor dela do que o próprio pai. Ela percebe que o padrasto, o Daniel, tem mais carinho por ela do que o Natércio, que é seu próprio pai. Que é retratado, né, o pai dela, como uma pessoa muito fria, muito isolada, tá? E aí também a gente vê uma questão do desprezo, do abandono, tá? Por isso que eu acho que o fio condutor dessa história é realmente essa questão de se sentir desprezado, de se sentir abandonado, porque a Virginia, enquanto criança, ela flerta com esses sentimentos a todo momento. Ela gosta muito da mãe e o sonho dela é que a mãe volte a viver com o pai. O sonho dela é voltar a viver com o pai, com as irmãs, de modo que eles sejam uma família normal, entre muitas aspas. Como ela vê com as amigas da escola, como ela vê com as amigas da vizinhança, né, que moram com o pai e com a mãe. E aí vem um grande lance também. A Lígia publicou esse livro em 54, 1954. E ela aborda temas que vale a pena a gente refletir como esses temas eram tratados na época, como que esses temas eram aceitos no período. Porque nesse livro a gente vai ver questões como o divórcio, como a loucura, como o abandono de criança, por exemplo, homossexualidade, entre outras coisas. Né? A religião, como a religião muda o caráter da pessoa, a gente vai ver isso daqui a pouco. Como que a questão da própria autoimagem perante a sociedade reflete nos comportamentos que a gente tem. Em suma, a gente vai começar a ver a condição humana muito claramente, muito evidente, né? Quando a Virgínia começa a se confrontar, quando a Virgínia começa a confrontar tudo o que acontece ao seu redor. Então, basicamente, esse livro ele vai retratar tudo isso, acompanhando o crescimento da Virgínia, que no começo é criança, mas logo ela amadurece, ela se torna adulta, começa a revisitar esses sentimentos de infância agora na fase adulta. Tá? E é aí que entram os spoilers. Então, a partir de agora, eu vou começar a dar detalhes do livro para que você entenda melhor, se eu conseguir fazer você entender melhor, tudo o que acontece de interessante, tudo o que acontece de edificante nesse texto, que eu acho que a gente pode tirar de lição para a nossa própria vida. Tá? Então, a partir de agora, tem spoiler. Se você não quiser, vá para as considerações finais aqui nos capítulos. Tá? Pois bem, não demora muito, a loucura da mãe, né, da Laura, ela se acentua muito e ela vem a falecer. Né? Ela falece e, não lidando muito bem com aquilo, o marido dela, o Daniel, se suicida. Esse é um outro tema que a Lígia, com bastante bravura, né, com bastante coragem, trata nesse livro. E assim a Virgínia ela se vê abandonada. Como ela já flertava com essa questão do abandono, por ter sido tirada do pai, né, vivido com a mãe, mas com o padrasto, diferentemente das outras irmãs, ela começa a perceber-se sozinha. E qual que é a saída? A saída é ela morar com o pai de volta. Então, por esse ponto, ela estava feliz. E antes de se matar, antes da mãe falecer, o Daniel, o padrasto, ele já tinha prometido para ela, com muito cuidado, assim, a gente percebe muito cuidado, muito zelo dele com a criança, já tinha prometido para ela que ela voltaria a viver com o pai. Porque ele já tinha percebido que a própria mãe dela já não ia durar muito, né? Ela estava ali entrando num processo de deterioração mental muito grande, tá? Então, ele já tinha prometido que a Virginia ia morar com o pai, ia voltar a morar com o pai, e ela estava feliz por isso. No entanto, não deu tempo, né? Tanto a mãe quanto o padrasto, eles falecem, um se suicidando, e ela volta a morar com o pai. Só que ela percebe que o pai é muito frio, a relação dela com as irmãs é muito fria, as irmãs meio que deixam ela de lado, né? Não deixam com que ela faça parte do seu círculo social. E esse círculo social era formado por alguns vizinhos, algumas outras crianças vizinhas, que complementavam ali aquele círculo social. Então ali a gente vai ver o Conrado, a gente vai ver a Letícia, né? E eles todos, junto com a Bruna e com a Otávia, que são as irmãs mais velhas da Virgínia, formam ali um círculo que é acompanhado de perto pela governanta da casa, né? Uma alemã,
que é responsável pela educação dessas crianças. E logo de cara ela percebe, ela se sente isolada, ela fica no quarto, até que ela recebe a visita da Luciana, aquela que ajudava ela lá na casa do padrasto. E a Luciana deixa claro para ela uma coisa muito importante, que a Lígia ela já tinha dado indícios disso, tanto pelo abandono, tanto pela falta de cuidado do pai, que ela acreditava que era o seu pai, pela exclusão das suas irmãs e por ela ter sido a única pessoa que foi, a única filha que foi morar com a mãe, com um padrasto. Na verdade, o padrasto dela não era padrasto, era o pai de verdade dela. Então, o Daniel, aquele que se matou, era o verdadeiro pai. E ela começa a perceber mais para frente que quando a mãe dela se tornou um pouco confusa, começou a ser acometida ali pela loucura, ela tinha se apaixonado pelo próprio médico, que era o Daniel. E assim, o padrasto, que antes era pai, o Natércio, ele se viu abandonado, né? Ele se sentiu traído e ele se fechou muito. Então, por esse motivo, a gente começa a entender quais eram as relações da infância da Virgínia. Porque o padrasto, o Daniel, cuidava melhor dela do que o pai que ela acreditava que era o seu verdadeiro pai. Então, tudo isso muda na cabeça dela. Ela se sente ainda mais fora de lugar na casa do pai, né? Naquele casarão, né, junto com as irmãs. E então ela toma uma decisão muito importante, né? Ela pede para o Natércio ir para um colégio, né, para um colégio interno e ficar lá, morando lá, já que talvez lá ela se encontre. E aí a gente vê o grande salto da Virgínia, né? A Virgínia sempre tomando várias decisões, sempre se confrontando, confrontando ela ao lugar onde ela pertence. E assim ela faz, ela vai viver nesse colégio interno, um colégio católico, administrado por madres, com uma regulagem bastante severa, com atitudes severas por essas irmãs que lá, né, residem, tanto pelo lado da educação quanto pelo lado da compostura, né, dos modos sociais. E a todo momento a gente vê as questões sociais permeando, né? Como que as pessoas se enxergam, como que as pessoas enxergam o mundo, como que as pessoas se veem no mundo, tá? Por isso que a condição humana é algo que é muito tratado aqui. Questões do ciúme, da inveja, questões como o amor impossível. Por quê? Porque a Virgínia ela tinha um enamoramento pelo Conrado, só que ela acreditava que a Otávia era apaixonada pelo Conrado, a sua irmã mais velha, e o Conrado por ela, dado ali as relações que eles tinham. Mas a Virgínia ela faz algumas amizades ali, né, dentro desse colégio interno, e quando dá o tempo, ela sai, né? Aí já uma jovem adulta, com o tempo passando, e ela retorna para a casa do Natércio, onde suas irmãs moram. Ali ela já sabe que ela não é filha dele, mas é a única família que ela tem. E aí ela começa a fazer as relações, né? Ela começa a lembrar que aquele grupo de crianças não aceitava ela como parte da sociedade deles, tá? E ela se via como uma preterida. Só que quando ela volta, ela começa a entender que aquelas pessoas não eram aqueles heróis que elas acreditavam. Ela via na Otávia uma pessoa muito culta, né, com aptidões é, artísticas muito fortes. A Bruna, uma pessoa mais fechada, muito devota, cheia de religião, cheia de fé, né? E o seu pai, ou melhor dizendo agora, padrasto Natércio, uma pessoa extremamente fechada. E ela vê também que aquele amor que ela acreditava que existia entre a Otávia e o Conrado era impossível. E aí a gente vai entender. E quando criança, ela gostava muito de uma fonte que tinha no quintal dessa casa, que era rodeada ou ladeada por um círculo de anões de pedra, anões de estátua, né? Estátuas de anões, que formavam ali uma espécie de ciranda. Então nessa hora a gente começa a perceber qual é essa metáfora que a Lígia faz com o título do livro e tudo o que acontece, porque tudo passa por uma ciranda de emoções, uma ciranda de relacionamentos, né, da vida da Virgínia, que ela compara aquela ciranda de anões petrificados que nunca saem do lugar e nunca aceitam ninguém naquela ciranda, já que seria impossível, né? A gente está falando de estátuas. E a comparação com a ciranda que ela vive começa a acontecer naturalmente. E a gente vai percebendo isso conforme vai lendo. Então, essa entrega que ela faz com o texto, né, que a Lígia faz com o texto,
é muito nítida conforme a gente vai lendo. Só que aí, como eu disse, quando ela volta, ela começa a perceber que as coisas não eram muito bem como ela via. Esse tempo longe começa a mostrar para ela que, além dela ser falível, como ela mais evidenciava, né, aquelas pessoas que não a aceitavam também eram falíveis. Veja bem, a Bruna tinha casado, já estava com filhos, aquela irmã mais religiosa, né, mais cheia de fé, e ela não demora muito descobre que essa irmã era adúltera, ela traía o marido. E o marido dela também. Esse marido ele queria trair a Bruna com a própria Virgínia. A Otávia não era tão grande quanto ela imaginava. Ela tinha os seus próprios problemas, ela tinha a sua própria condição humana, né? A sua angústia, os seus medos, e ela começa a ver que ela também era uma pessoa não muito grande, mas sim menor do que ela imaginava. Ela, a Virgínia. E a Virgínia começa a se ver como o centro dessa ciranda, porque as pessoas recorriam a ela, gostavam dela. Ela começa a perceber que o maior dos problemas estava na sua própria cabeça. Ela começa a ver que o Conrado não era aquela pessoa que ela imaginava que era. E aí temas como a impotência é tratado, né? Ela percebe que a Letícia, a irmã do Conrado, é uma das mais fortes ali dentro. Apesar, isso na história, tá? Não é o que eu imagino, não é o que eu penso, dela ser homossexual. E aí a gente começa a perceber como que essas fortalezas, como que essas debilidades começam a aparecer nessa miríade de personagens que a Virgínia antes se via preterida e agora se vê até mais forte do que todos eles, né? Até mais robusta. E aí que o romance de formação ele se faz interessante, porque a gente começa a ver todo esse crescimento psíquico, esse crescimento do aparelho psíquico e emocional da Virgínia, conforme ela vai crescendo e se deparando com as outras pessoas. Como que aquela ideia da infância se desmancha nessa miríade de personagens e também no crescimento, no fortalecimento emocional que ela tem ao longo do livro, ou ao longo da história. Ela começa a perceber também que o Natércio ele não é tão forte quanto ela imaginava. Começa a enxergá-lo como um senhor já debilitado, né? Já sem aquela força de antes, sem aquele semblante austero de antes. E ela percebe, e aí de novo o fio condutor do abandono, que a governanta dessa casa gostava muito da Otávia. Ela idealizava a Otávia. E quando essa governanta adoece, ela é abandonada num quartinho qualquer. E a única que visita ela é a própria Virgínia. Por ter essa questão mais solidária, né? Por ter essa questão de também, talvez, isso, né? Isso aí sou eu que estou dizendo, de ter essa questão do abandono muito forte. Então, ela não vai, por ser uma abandonada, ela não vai abandonar. Tá? E isso a gente vê em toda a história, todo o enredo do livro. Bom, e por fim, a gente chega a um ponto em que a Virgínia ela começa a ver que ela não faz parte daquele circo. Ela não faz parte daquela ciranda, ela não faz parte daquelas pessoas, ela não tem encaixe. Ela tenta de todas as formas, ela tenta compreender o lado das pessoas, ela tenta se compreender, até que ela chega à decisão de que é hora de mudar de novo. Então a mudança é algo que é recorrente na vida da Virgínia. Ela, no divórcio dos pais, ela passa a morar com o padrasto, né, que era na verdade o pai dela, sem as irmãs. Após a morte dos seus cuidadores, ela volta a morar com o Natércio. Lá ela não se encaixa e ela muda-se para um colégio interno. Finalizada a sua educação, ela muda de novo para a casa do Natércio, com as suas irmãs. Só que aí ela tem que tomar uma decisão, porque ali não é a casa dela, ela não se encaixa. E então ela decide viajar, ela decide se encontrar, só que longe de tudo aquilo, longe do ambiente no qual ela cresceu. Longe das pessoas mais próximas dela, que faziam mal, e longe de tudo aquilo que ela conhecia. E aí ela resolve de novo, com muita coragem, se embrenhar ali em uma viagem para se autoconhecer. E assim a gente fecha esse livro. Mas o que é interessante aqui? O que é interessante é você acompanhar essa evolução da Virgínia, se é que tem alguma evolução. Tá? Isso é você que vai ter que tirar suas conclusões. A gente vê esses temas tão espinhosos, né, tão espinhudos aí, que são tratados, e imagina isso sendo tratado em 1954.
É por isso que a Lígia foi tão aclamada quando ela lançou Ciranda de Pedra, tá? Porque isso é um livro muito corajoso da parte dela, e é o primeiro romance da autora, tá? Imagina você tratar do divórcio, como que era uma mulher divorciada em 1950? Como que ela era tratada? Como que era tratada uma mulher divorciada e louca, né? Que abandonou a própria família para viver um amor ali, né? Com um médico que cuidava dela. Imagina tudo isso acontecendo. Hoje, sendo sincero, se acontece isso hoje, imagina o falatório da sociedade hipócrita em que nós vivemos. Imagine naquele período. Imagine conviver, uma criança saber que o seu pai se deu um tiro na cabeça. Como que isso seria aceito nas escolas, os amigos, qual seria como que essa criança conseguiria um aconchego com quem, né? Como que é uma criança ser preterida pelos irmãos ou pelas irmãs? Como que é lidar com uma criança que não se sente parte do mundo e depois uma jovem que não se sente parte do mundo? Temas como a impotência, no Conrado, por exemplo, como que o homem jovem se vê impotente sem ser capaz de ter uma relação sexualizada com a sua parceira. Então tudo isso, a homossexualidade da Letícia, como que isso era visto, né? Então isso acende algumas luzes na nossa cabeça para que a gente pesquise a respeito, reflita a respeito, para que a gente comece a ter uma visão muito mais crítica em relação a esses pontos, inclusive nos dias de hoje. Então é por isso que um livro que tem mais de 50 anos, né, ainda é muito atual. E por isso que a Lígia é muito atual. E se faz importante, né? Um livro com essa idade, ele ainda é relevante para que a gente leia e reflita a respeito. Tá? Por isso que eu recomendo muito que você leia Ciranda de Pedra. A Rede Globo fez 2 adaptações desse livro aqui em novelas. Eu nunca assisti nenhuma, então eu não consigo dizer para você se a novela é fidedigna ao livro, se ela é fiel aos acontecimentos do livro. Eu não sei dizer. Se você já assistiu, escreva nos comentários se você acha que é fiel ou não. Se você nunca assistiu e quer ir assistir, coloque sua conta em risco e assista. Eu não tenho vontade, eu prefiro muito mais o livro. Mas me parece, pelas pesquisas que eu fiz, que essas novelas tiveram relativo sucesso. Até porque essa história, ela é uma grande novela. Assim, se a gente for ver, a teledramaturgia brasileira bebe muito dessas fontes. E aí depois eles põem ali alguns pitaquinhos, né? Eu não sei se todos esses assuntos espinhosos, eles são tratados à risca em si, tá? Mas acho que, de repente, vale a pena. Se eu não me engano, a última adaptação de 2008, não faz tanto tempo assim. Então dá para assistir. Eu nunca assisti, mas se você quiser, fique à vontade, de novo, tá? E se você gosta também desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo que eu acabei de te proporcionar, que eu acabei de fazer, deixe seu curtir, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva caso não seja inscrito, ative todas as notificações, porque assim a cada vídeo que eu lanço, que eu publico, você é avisado ou você é avisada assim que esse vídeo é liberado. Portanto, assine o canal, inscreva-se, ative todas as notificações, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares, porque assim a gente cria aqui um grande grupo de discussões críticos a respeito de todos esses acontecimentos do nosso mundo, principalmente dos assuntos que foram tratados aqui nesse livro. Leia Lígia Fagundes Telles, leia Ciranda de Pedra e sinta-se vangloriado por fazer parte da literatura brasileira, ou por ter a possibilidade de ler literatura brasileira de qualidade. Eu fico por aqui, Eduardo Kassab, flutuando do nada a lugar nenhum nesse Palito Ponto Azul. Fui.